Oi, meus amores! O vídeo de hoje vai ser pra gente falar sobre a entrada do ano astrológico, porque pela astrologia o ano começa em março, no dia 20, né? Esse ano será dia 20, juntamente com o início do outono e o início do signo de Áries, né? Por quê? Porque Áries é representado por um carneiro, aquele carneiro com chifres, que ele é aquele que fica à frente do rebanho. Então Áries tem o significado de dar início, de dar impulso, de ser o pioneiro, né, de agir. Então, por isso que ele é considerado o primeiro signo do zodíaco. É como se ele fosse o signo bebê, o signo criança, porque ele inicia o ciclo, né? E todos os 12 signos, eles fazem uma continuação, né? Então, quem é o pioneiro, quem dá início, é o signo de Áries. Por isso que eles têm essas características um pouco mais de impulso, né? E de início para as coisas. E o objetivo desse vídeo é a gente fazer uma análise, né? De qual é a energia que está disponível para a gente esse ano, o que nós temos que trabalhar e esclarecer qual é a missão, assim, a missão mais profunda de cada signo. Então eu vou falar primeiramente sobre, né, esse ano, como que vai ser, e depois cada signo. Então antes da gente começar, já quero que vocês deixem um like pra mim, né? Se vocês estiverem gostando desse vídeo, se inscreve no canal também, pra eu poder continuar fazendo mais vídeos e, né, ir melhorando cada vez mais. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um guia astrológico, que ele não é produzido por mim, é produzido por uma astróloga, a Maju Kanzi, que eu sou muito fã do trabalho dela, e ela fez um guia astrológico para esse ano, que contém, por exemplo, um guia geral de todos os acontecimentos planetários, das fases da Lua, né, dos signos das luas, como usar melhor essa energia disponível pra gente. E lá também tem um guia, tipo, específico de cada signo, né? Então, bem detalhadamente, é um calendário completo, mês a mês, para que a gente consiga, né, estruturar o nosso ano, ver ali quais os melhores períodos, por exemplo, para assinar um contrato, para marcar uma viagem, porque é bem específico de cada um, né? E a astrologia, ela tem este campo que nos mostra tudo isso. A astrologia nos dá esses truques, né, para que a gente se alinhe com essa energia disponível. Então esse é um guia que eu baixei, que eu gostei muito, então eu vou deixar de dica para vocês também. Então o ano de 2018, que vai começar agora em março, ele vai ser regido pelo planeta Júpiter. E quem é o planeta Júpiter? O planeta Júpiter é o planeta que trabalha no campo da expansão, de ser um planeta benéfico, que nos traz fé, que nos traz abertura, busca. Então é como se esse ano fosse um ano de expansão. Só que aí tem alguns detalhes que nós vamos ver. Por exemplo, eu vou usar uma explicação aqui um pouco mais lúdica para ver se vocês conseguem compreender. É como se o universo todo, né, todo o cosmos que a gente tem, ele fosse como se fosse uma empresa, tá? E essa empresa tem um dono, e esse dono se chama Saturno. Só que Saturno, ele lida com os tempos, com as restrições, com a aprendizagem. Ele nos limita em certos pontos para que através daquilo a gente aprenda. Então, o Saturno, ele é o dono dessa empresa. E o ano passado era ele quem estava regendo diretamente. Então é como se nós fôssemos funcionários dessa empresa e no ano passado nós lidávamos ali diretamente com Saturno, fazendo cobranças e, né, sendo rígido, porque queria que a gente aprendesse, queria que a gente passasse por esse ano e realmente tivesse um amadurecimento. E esse Saturno, então, ele é o regente maior. E esse ano, então, ele foi lá e contratou um gerente, que seria o Júpiter. E o Júpiter, ele vai gerenciar essa relação entre nós e Saturno, né? Porque o que Saturno quer? Ele quer resultados, ele quer metas, né? Então, e esse Júpiter, ele vai fazer a gente aprender para trazer essas metas, né? E aí, claro, cada signo
vai ter a sua individualidade, né? Em qual ponto que esse Júpiter vai tocar, que vai trazer mudanças, aprofundamento. E aí esse nosso gerente, ele tem que usar uma roupa, né? Uma fantasia. E esse Júpiter, ele tem ali disponível para ele usar 12 roupas, que seriam 12 personalidades, que são os 12 signos, né, do zodíaco. E esse ano ele vai vir vestidinho de escorpião. Então ele vai trazer essa energia de escorpião. Então, escorpião é o signo que mexe é um signo de água, então mexe com as nossas emoções, né? Com o nosso interno, com as nossas profundezas, com a nossa transformação. Então é como se fosse uma expansão através da emoção, né? Do nosso eu. Então é como se esse Júpiter ele fosse fazer joguinhos emocionais para que a gente aprenda, para que a gente tenha responsabilidade. Se Júpiter expande, eu tenho que cuidar o que eu peço, certo? Eu tenho que ter responsabilidade com o que eu recebo, porque digamos que eu queira uma flor e Júpiter me dê 2 flores, porque se ele expande, né, ele dá em abundância, eu tenho responsabilidade de cuidar de 2 flores? Como que eu vou cuidar dessas 2 flores se eu não tenho uma responsabilidade, uma maturidade? Então é esse o recado desse ano, porque para crescer é preciso ter lógica, é preciso ter estrutura, é preciso ter um caminho, é preciso ter uma visão do que nós queremos. Então Júpiter vai fazer joguinhos emocionais com a gente, ele vai dar picadas, né? Porque Escorpião ele pica. Então como se ele fossem dar picadas pontuais para que através dessas picadas a gente aprenda, a gente tenha um discernimento das coisas. Então, é uma picada pro bem. E cada signo que está posicionado, né, está numa posição no mapa, cada signo vai sentir a picada em determinada área da sua vida. E o signo de Escorpião, ele é conhecido como a fênix do zodíaco, né? Aquele que ressurge das próprias cinzas. Então, para algumas coisas nascerem, outras precisam morrer, precisam ser incineradas, né? Para que a gente renasça das cinzas. Então, é um ano de deixar, é um ano de transformação. Então, é um ano de deixar o que não me serve mais, o que eu não quero para trás, para o novo poder vir, né? Para o novo emergir. É um ano de definir o que realmente a gente quer que fique e o que realmente a gente quer que vá da nossa vida. Só que as coisas não mudam se a gente não muda a nossa percepção de visão, se às vezes a gente não leva uma rasteira da vida, né? Se coisas difíceis não acontecem, se desafios não vêm para nos tirar da nossa zona de conforto, as coisas não andam, a gente não se move, a gente não evolui. Então a gente vai prestar bem atenção nas críticas, né? Porque como eu já falei, Júpiter ele vai vir trazendo críticas em determinadas áreas da nossa vida para que a gente, através daquilo ali, a gente aprenda. Só que não vai ser Júpiter, o planeta, que vai descer e vai vir aqui nos dar uma crítica, né? Então isso vem das pessoas ao nosso redor, né? De um colega de trabalho, às vezes do pai, do filho. Então é estar atento a esses sinais, a essas críticas, acolher, ouvir. Então vamos falar de cada signo agora? Então é assim, cada signo está posicionado numa casa do mapa astral. Eu até vou tentar colocar aqui, né, na imagem para vocês enxergarem melhor. E casa astrológica é uma área da nossa vida que a gente tem que trabalhar. Então, cada signo ali naquela casa, a gente vai ver que pontos que vão vir essas críticas para que a gente possa trabalhar isso esse ano, prestar atenção, para passar por esse ciclo com um aprendizado, né, com coisas positivas. Então, Áries está posicionado na casa 9. E esse setor da casa 9, ele tem relação com o que a gente vê no futuro, os nossos sonhos, as nossas metas, né? O que eu tô vendo lá na frente. Fala dos sonhos que movem a nossa alma, tipo as coisas mais profundas da nossa alma. As filosofias, né? A nossa visão de mundo. Então é como se os arianos estivessem numa escada. Porque uma escada, ela liga um ponto a outro. E por mais que esteja longe, consegue enxergar onde que está esse outro ponto que essa escada vai levar. Então é como se estivesse paradinho ali na escada, né? E soubesse que cada degrau, cada passo te leva ao teu objetivo, à tua meta. Só que se não conseguir... E aí os arianos têm que pensar, essa escada que eu tô é a escada certa? Será que esses degraus aqui estão me levando aonde eu quero? Então vocês têm que refletir, são esses degraus que me levam onde eu quero?
São essas as minhas metas? Eu tô com minhas metas visíveis? Eu sei o que eu quero? Eu sei as minhas metas? Eu sei os meus sonhos? Então avaliem se é para esse lugar que vocês querem ir, né? E como que vocês estão persistindo nessas metas? Tipo, qual a maneira que você tá subindo essa escada, né? Uma casa que diz respeito à busca pelo conhecimento, né? Pelo que o conhecimento que te leva onde tu quer chegar. E isso inclui também as viagens, né? Porque as viagens são metas, são sonhos. Por isso que é uma casa que tem relação com as viagens. Então, é nessa área da vida de vocês que vocês de repente vão receber algumas críticas, alguns julgamentos, né? Às vezes alguns insights. Então, estejam atentos a isso. Os taurinos estarão posicionados na casa 8. A casa 8 é como se fosse a casa do abismo. Por que abismo? Porque, digamos que vocês, né, taurinos, que gostam das coisas materiais, que existem certos apegos, né, estão lá com seu mochilão cheio de coisas, né, tipo, carregando um monte de coisas, coisinhas que eu conquistei na vida, e chegam na beira de um abismo. Então é como se Júpiter, né, essa energia te colocasse lá na beira de um abismo e te questionasse. Aí Júpiter vai olhar para os taurinos e vai dizer: desapega. Se tu não largar essas coisas que tu tens, tu vai cair junto com elas. A casa 8, ela tem essa relação, né, com o desapego, com as transformações, com o desapego nada mais é do que deixar o velho para trás para as coisas novas poderem vir, né? A gente não pode pegar um copo cheio de água, se eu encher ele vai transbordar. Então, é trabalhar essa questão do desapego, né? Porque já é um signo que tem relação com apego. E na casa 8, que é uma casa de desapego, né? Uma área da nossa vida que trabalha isso, que é uma casa ligada à resistência emocional, né? Então, é um mergulho na alma mesmo. Então, os taurinos têm que trabalhar também a intuição, porque, por exemplo, se vocês têm que se livrar de algo, se eu trabalho a minha intuição, eu sei o que é que eu tenho que desapegar. No fundo, eu sei. Então, é trabalhar essa intuição, né? Trabalhar essa percepção das coisas, né? Não ficar no apego material. Porque ninguém precisa carregar tanto peso, tantas coisas, né? Tantas pessoas para se sentir seguro emocionalmente. Então, treinem a intuição de vocês e se liguem mais ao que não é matéria também. Então, vai estar bem ligado com essa parte da dor no campo emocional. Então, se traz sofrimento, desapega. E os geminianos? Os geminianos, eles estão posicionados na casa 7. A casa 7, ela tem relação com o outro. É a casa que diz respeito ao outro. Como que eu me relaciono com a outra pessoa? Como que eu deixo essa outra pessoa participar da minha vida? Como que eu participo da vida dessa outra pessoa? Que pode ser um relacionamento, pode ser uma parceria de trabalho. Então vamos pensar na casa 7 como um grande palco. Então é um palco onde eu vou dançar e eu tenho um par para dançar comigo. E então até que ponto eu me permito ser leve para deixar o outro me conduzir, até que ponto a gente consegue dançar juntos. Então, se os geminianos mudarem de ideia o tempo todo, eles não vão conseguir ficar naquele palco para dançar, não dá para ficar mudando de palco o tempo todo, porque aí os parceiros vão ficar confusos. Então, para dançar nesse palco, né, para que essa dança flua, é preciso um equilíbrio. Então, os geminianos vão ter que trabalhar isso de nem ser intransigente demais com o outro e nem também se deixar levar totalmente pelo outro. Nem dançar a dança só do outro e nem querer que ele dance só a sua dança. Então a expansão de vocês vai se dar no momento que vocês se permitirem dançar com o outro, né? Deixar as coisas leves, as coisas acontecerem e ver a evolução e não ficar trocando de palco, procurando um outro par que dance melhor. Então vocês vão sentir que vão aparecer pessoas para dançar com vocês esse ano e que vocês têm que estar preparados para agir com equilíbrio com essas pessoas. E aí talvez vocês estejam mais desequilibrados emocionalmente e é onde vocês têm que aprender a lidar com esse equilíbrio, né? Porque vocês estão na casa 7, que é uma casa de Libra, que vai tratar do equilíbrio. Então, trabalhar esse equilíbrio nas relações. Os cancerianos estarão na casa 6. E a casa 6 tem a ver com essa coisa da nossa rotina, da nossa saúde, do nosso cuidado com o corpo. É uma casa de sobrevivência, né? De servir o outro. Então, é como se Júpiter colocasse os cancerianos esse ano num deserto.
E aí lá no deserto não tem ninguém para ajudar eles, entendeu? Não adianta ficar de chororô, de chorumelas, esperando que o outro cuide dele ou ele vai cuidar do outro. Não, tipo, ele precisa sobreviver. Ele precisa estar com o corpo forte, né? Precisa caçar, precisa construir uma barraca. Então ele tem que usar essa energia dele de tomar a frente, de cuidar de si, né? Porque canceriano tem essa coisa de cuidar dos outros, né? O tempo todo, de às vezes fazer chantagens emocionais, né, para conquistar alguma coisa. Então é trabalhar isso esse ano, sabe? Como que eu cuido do meu corpo? Como que eu cuido do meu templo? Como que tá a minha rotina? Então pode ser que vocês sintam o corpo enfraquecido esse ano e tenham que trabalhar isso. Talvez vocês recebam críticas nessa parte da vida, né, de rotina, de alimentação. Então estejam bem atentos e trabalhem essa energia de realmente também cuidar de si. Os leoninos estão posicionados na casa 5, que é uma casa que tem relação com a nossa expressão, com a nossa criatividade, né, com o nosso brilho, as coisas que a gente cria, que seriam nossos filhos também, né, porque os filhos são uma criação nossa, os prazeres da vida, os nossos hobbies. É uma casa de alegrias, né, de romances. Então, os leoninos nessa casa é como se eles estivessem em casa, né? Porque é a casa de leão. Então, essa casa ela trabalha muito a autoconfiança e a autoestima. Porque, por exemplo, se eu sou uma leonina e eu me olho no espelho, né? Tô ali me olhando no espelho e eu acho que eu não tô bem, eu posso ir no melhor lugar, na melhor festa, no melhor restaurante, com as melhores pessoas e eu não vou estar me sentindo bem naquele lugar, porque eu não tô bem comigo mesma. Agora, se eu trabalho, né, a minha autoestima, se eu coloco a minha juba para jogo, se eu me mostro, né, com um brilho, eu posso ir num lugar horrível, numa festa horrível, e mesmo assim me divertir um monte. Porque quando a gente tá bem com a gente mesma. Então, para vocês, leoninos, ficarem felizes e expandirem esse ano, vocês vão precisar estar bem com vocês mesmos. Vão precisar arrumar essa juba, né, trabalhar a autoconfiança, trabalhar esse poder interno que vocês têm e refletirem sobre o quanto vocês se valorizam em todas as áreas da vida. Então é como se Júpiter fosse trazer um espelho bem grandão para vocês se olharem, se analisarem, trabalharem aí, né, essa autoestima, essa autoconfiança. Talvez vocês recebam críticas, né, de outras pessoas, são críticas sutis, né, mas que vão fazer vocês repensarem sobre isso. Então prestem bem atenção esse ano. O signo de Virgem, os virginianos, estavam na casa 4. A casa 4 ela tem relação com o nosso berço, com as nossas raízes. É como se fosse um oceano, porque é as nossas emoções, né? A nossa base emocional, a nossa segurança emocional, respeito com as nossas bases familiares, né? Com a nossa casa. É resolver o passado para viver no presente. Então, é como se os virginianos recebessem um convite para olhar para suas bases, olhar para suas raízes, né? Olhar para sua família, como que tá o meu relacionamento com a minha família, né? Eu valorizo, eu tenho traumas de infância, trabalhar o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a relação que a gente tem de perturbada com família, com mãe, atrapalha o nosso desenvolvimento, né, nas outras áreas da nossa vida. Então, esse ano, vamos olhar para esse passado, né, ver se tem alguma coisa para curar, trabalhar o perdão, compreender que cada um tem uma história, que essa história traz um aprendizado, né, as cicatrizes da vida, elas têm uma história por trás. Então, trazer isso para a luz, compreender todo esse passado, sabe? Deixar o passado para trás e perdoar e seguir essa vida leve para que vocês expandam em todas as outras áreas. Então, é hora de vocês trabalharem cura, né? Cura da criança interior ferida, fazer uma constelação familiar, né? Procurem, tem N técnicas, meditações, até coisas simples no YouTube, tudo que você coloca a intenção de trazer uma cura já vai começar um trabalho interno e vocês vão ver que tudo vai fluir melhor. Os librianos, eu, né, inclusive sou uma libriana, estão posicionados na casa 3 esse ano. E a casa 3, ela é uma casa de vizinhos, é a casa de expressão, de como que a gente se expressa
num nível mais raso, assim, né, com as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Tem a ver com a nossa aldeia ali, o ambiente que a gente frequenta diariamente, né, as nossas pequenas viagens, os pequenos trânsitos diários. Casa que fala dos nossos irmãos também, de como, da nossa aprendizagem. Então, todas essas características dessa casa vão estar em evidência para os librianos esse ano. Se alguns desafios com as pessoas que são próximas trouxessem aprendizado, mas pessoas que são próximas, não íntimas, mas que trazem desafios. Então comecem a prestar atenção, sabe? Se às vezes está rolando algum atrito na sua volta, como que tá lidando com isso. E como tem relação com aprendizagem, né, com a comunicação, é um ano de abertura mental, porque é uma casa, né, de gêmeos, então tem a ver com o conhecimento. Então é trabalhar isso de, tipo, aprender a decidir as coisas, né? Usar também o intelecto, mas ter flexibilidade de pensamento, sabe? Flexibilidade ao lidar com as pessoas, com as opiniões dos outros, aprender a ouvir, não julgar. É um ano para aprender através do não preconceito, né? Do não julgamento. Porque quando a gente tem preconceito, tem julgamento, a gente não enxerga as coisas como elas são de verdade. Então, trabalhar isso, de estar realmente mais aberto mentalmente para as pessoas, né? Para ouvir. Então, é um ano de aprendizagem intelectual, de contatos, né, de trazer um novo estudo, se expandir através do intelecto. Então prestem bem atenção, né, que críticas que vocês vão estar recebendo esse ano em relação a esses aspectos. E os escorpianos estão posicionados na casa 2. A casa 2 ela tem relação com o nosso chão. É como se fosse a nossa base, as coisas que a gente necessita para estar aqui nessa vida, né, nesse plano terrestre. Então fala dos nossos recursos, dos nossos talentos, de como que a gente ganha dinheiro, como que a gente gasta o dinheiro, o que a gente valoriza, né? Se a gente tem medo da escassez. Então tudo está relacionado com essa casa, as finanças. Então vocês lembram que Júpiter ele tá vestido de escorpião, né? Então ele vai trazer ainda mais isso para os escorpianos, né? Então é como se tivesse crítica em dobro além dos outros signos. Então estejam preparados, nada de sofrência. Vamos encarar essas críticas, estar aberto, olhar com atenção. Então vocês vão ter que olhar para esse chão e refletir sobre como que eu gasto o meu dinheiro, onde eu invisto o meu dinheiro, como eu lido, né, com as coisas materiais, como eu adquiro as coisas que eu gosto. Então é um ano de consolidação, de saber lidar com essa energia de segurança, né, que é a casa 2, versus o emocional. Então como que tá a minha segurança material versus a minha segurança emocional? Como que eu lido com essa energia do dinheiro? Eu deixo o meu lado emocional me desestruturar, tirar a minha base. Eu gasto mais quando eu tô com algum problema, quando eu tô me sentindo triste. Então, para os escorpianos é um ano de abundância material. Só que Júpiter vai dar muita coisa para vocês, materialmente falando. Só que como que eu vou lidar com tudo isso que eu vou receber esse ano? Eu tenho maturidade, eu sei lidar com dinheiro, eu tenho crenças relacionadas ao dinheiro, eu gasto sem pensar. Então cabe a vocês, escorpianos, utilizarem, né, dessa abundância que vocês vão receber esse ano e se responsabilizarem por não usar isso para uma autossabotagem ou para se autodestruir. Então estejam bem atentos em toda essa energia e realmente vejam como que vocês estão administrando o dinheiro de vocês. Sagitário está na casa 1, que é a casa do eu, da minha personalidade, de como eu dou início às coisas, né? E Júpiter, ele é o pai, né, de Sagitário. Por quê? Porque Júpiter, ele rege Sagitário. Então, se eu sou o filho desse gerente, como que eu estou me comportando? Como que eu estou sendo exemplo? Então, os sagitarianos esse ano podem até tentar se esconder, mas sagitarianos sempre tem alguma coisa que vai chamar atenção, não vai conseguir ficar muito escondido. Então, já que todo mundo vê vocês e vocês são os filhos, vocês vão ter que rever muito como que tá sendo esse exemplo de vocês perante as pessoas. Vocês precisam ser exemplo pra galerinha toda. Então, vocês, sagitarianos, são os representantes do ano. Vocês têm que estar ali dispostos a dar um bom exemplo, a ser um motivador, né? Porque Sagitariano, ele já tem essa coisa de ser um buscador, né? De ser otimista. Então, vocês estão sendo isso para as outras pessoas?
Então vocês vão sentir críticas, né, relacionadas a esse campo da personalidade de vocês. Né, um pensamento assim, eu tô seguindo o meu caminho, eu tô seguindo o que o meu coração manda. Então é um ano de repensar a postura e o impacto social de vocês perante os outros. Então nada de ficarem acomodadinhos, sagitarianos, ó. Vão lá ser exemplo, entendeu? Vão mostrar as coisas boas que vocês têm. Os capricornianos estão posicionados na casa 12, que a casa 12 é a mais temida. É aquela que a gente demora um pouco para entender, né, para compreender essa casa 12, porque ela fala de reclusão, né, de isolamento, desse lado espiritual, do inconsciente, né, das coisas kármicas. Eu gostei muito de uma astróloga, Tatiana Navega, que ela usa a casa 12 com a expressão de que como se fosse uma cruz, que é uma cruz que a gente carrega. Porque quando a gente carrega algo, é como se outra pessoa não deu conta daquilo. E então ela dá pra gente porque ela acha que nós somos capazes, né? Porque Capricórnio tem essa coisa de ser forte, né? De ir atrás das metas, de ser sábio. Então, se os capricornianos receberam uma cruz, vai deles agora, né? De vocês capricornianos, entenderem como que eu vou carregar essa cruz. Eu vou ficar culpando o outro, dizendo que eu sou uma vítima, que essa cruz não é minha, ou eu pego isso e digo, não, eu vou carregar isso aqui porque eu vou dar conta. Então, vocês vão ter que ter uma inventividade para carregar essa cruz. Porque, por exemplo, eu posso colocar ela nas minhas costas e ficar sofrendo, dizendo que tá pesada. Ou eu posso amarrar numas rodinhas e carregar ela puxando. Então, vocês vão ter que ser inventivos esse ano. Tudo vai depender do modo que vocês vão encarar as coisas que acontecem. Porque se a gente encara de um lado de vítima, é bem diferente. Então tentem ver mais o lado positivo, né? O lado de que vocês são fortes, que vocês podem fazer aquele trabalho, carregar aquela cruz realmente. Então vocês vão ter duas energias para trabalhar esse ano, que uma é a inventividade, né, a criatividade para carregar essa cruz, e a outra é o perdão, né? Porque eu tenho que aceitar a pessoa que me passou essa cruz também. Porque ela fez o melhor que ela pôde até ali. Então, trabalhem todo esse campo de vocês para que esse ano realmente, né, vocês cheguem no próximo ano e isso tudo esteja superado. Os aquarianos estarão posicionados na casa 11. E a casa 11 ela tem relação com a nossa vida social, com os grupos que a gente se identifica, né? Onde que eu me incluo, onde que eu sou aceita. Então tem a ver com os amigos, né? Porque os amigos são aquelas pessoas que a gente escolhe ali, né, para trocar as nossas ideias, para falar sobre as coisas que a gente pensa, para expressar nossas opiniões. Então também é uma casa de expressão. Então vamos pensar assim, os aquarianos, né, eles são representados por aquele aguadeiro de asas. Por quê? Porque é como se o signo de aquário ele conseguisse, com as suas asas, voar e ver tudo lá de cima. Então ele tem uma visão mais ampla das coisas, né? Ele não tem uma mente fechada, ele é mais criativo, mais aberto às novas ideias, né? Quer estar sempre, já está enxergando lá na frente as coisas. Então vocês me desculpem o barulho porque resolveram arrumar o portão do prédio agora, quando eu resolvi gravar o vídeo. Então, aquarianos, por que não usar esse desapego, né, essa liberdade que vocês têm para ajudar o mundo, né, ajudar o social? Por que não levar essa liberdade e esse desapego para a evolução da humanidade? Então, se vocês conseguem enxergar lá do alto, por que não enxergar onde está precisando de ajuda, né? Onde que eu posso me inserir? Então é um ano de vocês realmente refletirem qual é a causa social de vocês, qual é a minha luta, qual é o grupo que eu defendo, o que eu faço pela humanidade. Então parem e observem, né? Eu estou usando a minha comunicação para trazer um bem maior para as pessoas, né? Reflitam se vocês estão conseguindo ajudar uma pessoa, 10 pessoas, 1000 pessoas, mas o importante é vocês encontrarem realmente a causa de vocês. E os piscianos estão posicionados na casa 10. A casa 10 ela tem relação com a nossa missão de vida, mas na parte mais do trabalho, né? Tipo, na parte de carreira, né? De como que é o meu status social. Então, vamos pensar que a casa 10, como ela tem relação com o trabalho, cada trabalho fosse uma caixa, né? Então, cada caixa, ela tem uma utilidade, né? Ela serve para uma coisa.
Então, as profissões, não existem profissões melhores ou piores, cada uma tem a sua função, né? Porque não tem como ter um jardim lindo se não tem o jardineiro para cuidar, se não tem a outra pessoa que plantou aquilo. Então, tudo é cíclico, né? Nenhuma coisa é mais importante que a outra. Então, os piscianos têm que trabalhar isso de ver que não existe uma coisa melhor, um trabalho pior. Vocês vão estar convidados a refletir sobre a caixa que vocês carregam. Essa caixa que eu carrego é a caixa que eu gostaria de carregar? Qual é a sua caixa? Você se sente útil com a sua caixa? Como que você se sente carregando essa caixa? Porque se você não estiver se sentindo bem carregando essa caixa, solta essa caixa. Deixa ela aí. Pega outra caixa. É uma coisa simples. Então, os piscianos vão ter que refletir sobre o trabalho, sobre a profissão em si. Eu estou fazendo algo que me faz feliz, que eu gosto, porque uma profissão não importa o nível dela. O que importa é a energia que a gente coloca nela. Então, eu posso ser um carregador de caixas feliz ou um carregador de caixas triste. Mas quem carrega uma caixa tem uma responsabilidade ali. Tem que cumprir um papel e se sentir feliz. Então, precisa de amor, precisa gostar do que faz. Então, vocês vão estar convidados, né? Vão estar recebendo críticas nessa área da vida de vocês, da profissão. Então, estejam atentos, reflitam, né, sobre essa caixa, né, que vocês estão carregando, se realmente é a que vocês querem. Então é isso, é um ano de expansão, mas com responsabilidade. Então vamos trabalhar essa energia, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí de novo. Não esquece que eu vou deixar ali na descrição aquele guia, né? Se vocês quiserem para ajudar o ano de vocês. Vou deixar também o link do blog, que lá também fiz um texto, né? Falando melhor ali sobre cada signo. Então tenham paciência, observem as críticas com carinho, recebam tudo com amor, né? Sem agressividade. Entendam, tipo, pensem, é Júpiter que tá falando comigo ali, né? Então entendam isso. E gratidão por terem ouvido até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo.